Maquiou, maquiou e o seu negócio não brilhou, maquiadora. Presta atenção aqui. Você está no lugar certo. Estamos aqui no Café com Beleza Cast, o podcast da maquiadora. Aqui você vai encontrar conteúdo sobre o seu negócio. Não vamos falar de esfumado, não vamos falar da pele blindada, nós vamos falar do que realmente vai fazer você se diferenciar neste mercado. Aqui nós vamos falar de marketing, de vendas, de posicionamento, quebra de crenças, todos os bastidores envolvidos em um negócio na maquiagem. Então, olha, se você quer realmente crescer, você precisa estar aqui toda semana, porque toda semana nós temos episódios incríveis com convidadas extraordinárias. Eu sou a Carla Gomes, a sua anfitriã, maquiadora profissional também e que adora realmente esse universo. E hoje eu trouxe uma convidada, meus amores, maravilhosa. Olha só o currículo dela aqui, hein? Presta atenção, ela é formada e pós-graduada em Direito Lato Sensu. Ela tem 13 anos, ela ficou como 13 anos no funcionarismo público, lá no Tribunal de Justiça do Paraná. Olha só, hein? Ela também é atriz profissional, gente. Chique, eu estou falando como atriz. Aqui vocês estão pensando o quê, gente? Aqui só tem realmente convidada de peso, hein? Só que ela pediu exoneração do cargo público dela. Olha só a coragem que ela teve. Porque ela percebeu que já não fazia mais sentido na vida dela e não tinha mais a ver com o propósito de vida dela. Por isso que ela pediu exoneração. Ela também é cristã e mãe da Ana. Ela é especialista em inteligência emocional e consultoria de imagem. Eu vou falar com ela, Júlia Malvinotti. Uhul! Seja muito bem-vinda ao Café com Beleza Cast. Obrigada, Carla. Primeiro eu queria agradecer o teu convite. Estou muito feliz de estar aqui. Te admiro muito também como empreendedora. Obrigada. E é um prazer estar aqui. Espero estar aí somando na vida de algumas mulheres aí, pelo menos, para que elas tenham algum insight, né? Para, sim, para sua prosperidade, para sua vida profissional ou pessoal, ou seja, o que for que ela necessite aí na sua vida. Com certeza, assim, você vai ter muita coisa para acrescentar para a gente aqui. Então já começa contando um pouquinho como foi essa transição aí de carreira, né? De você sair do funcionarismo público, né? Tanto ali a carreira de 13 anos, né? Como funcionária pública, formada em direito, pós-graduada e hoje você tem a sua marca, a sua loja de roupas Judy Juicy Modas. Conta pra gente como é que foi isso. Então, Carla, na verdade, como você falou, né, eu sou formada pela PUC, né, em Direito, e desde criança eu sempre quis ser juíza, eu brincava de tribunal do júri e também de atriz, então, Olha, entendi. de fazer personagens e tal, era um mundo que me atraía muito, os dois lados, meu senso de justiça é muito aguçado, então eu sempre quis ir para esse lado. Então, quando eu me formei, né, em direito, me pós-graduei na área e tal, eu sempre estava ali trabalhando dentro do gabinete do juiz, para seguir aquilo que eu sempre foi minha expectativa desde criança. Tirei minha OAB, tudo, mas nunca quis advogar, né, na prática. Realmente fiquei dentro do gabinete porque o meu sonho era ser juíza. Mas estando dentro da estrutura ali do judiciário, eu comecei a me questionar muito sobre o meu propósito de vida. Uma pergunta assim que me martelava muito na cabeça era se eu morresse amanhã, eu teria feito sentido na vida das pessoas? Aquilo eu teria acrescentado? Morreria feliz, satisfeita com o que com essa minha trajetória na Terra? Eu falo. E a minha resposta era um sonoro não. Isso começou a me martelar muito e me questionar muito. Então, e daí não foi uma decisão de uma hora para outra, né? Eu passei por muito autoconhecimento, eu falo assim, para tomar essa decisão, que não é uma decisão fácil de Com se tomar. certeza. Então, quando eu tomei a decisão da exoneração, eu tinha certeza de que era aquilo que eu queria. E eu ia atrás do meu propósito de vida, porque eu falei assim, não, eu não posso ficar num lugar que se eu morrer amanhã, isso não vai fazer sentido para minha vida. Era acordar, trabalhar, ganhava bem, ok, mas me sentia muito vazia. O direito não me proporcionava a pessoa que eu era do que eu nasci para ser, eu falo assim. Sim. Eu sou muito uma pessoa movida a impacto, a sentido na vida das pessoas, e eu precisava ver uma transformação social acontecendo de perto, e eu não conseguia ter isso dentro dessa estrutura. Certo. Então eu peguei, pedi minha exoneração do cargo público, né? Foi um choque para todo mundo. Imagino, né? Fui contra a maré totalmente, não tive apoio de ninguém, assim, falou, vai e faça, porque é realmente algo muito arriscado, né? Assim, todo mundo busca uma estabilidade, a maioria das pessoas, mas eu descobri que isso não era tudo. Então, meu plano B foi
é seguir com a minha carreira artística. Eu tinha me profissionalizado como atriz, tinha tirado minha DRT, já fazia alguns trabalhos como modelo comercial também e como atriz. E tinha uns contratos meio que engatilhados no Rio, que nas minhas férias do judiciário eu sempre estava lá no Rio, então eu estava ali no meio já sabia o caminho das pedras, Ah, digamos assim. legal. E atriz para mim era uma coisa que fazia muito sentido também, porque todas as vezes que eu trabalhei como atriz profissional, eu vi a transformação social muito perto de mim acontecendo. É muito de sentir na pele, no rosto das pessoas e tal, então aquilo me preenchia muito. Então eu falei, vou para o Rio de Janeiro, vou tentar lá, seguir carreira lá, e já estava tudo meio, né, certo. Então, só que quando eu pedi para sair, não é assim, né? Quando você trabalha no funcionalismo público, eu vou sair e é isso. Claro, você pode sair, mas eu já tinha, né, um vínculo muito grande com o juiz que eu trabalhava ali, eu era o braço direito dele. E ele pegou e falou assim: "Não, Julião, eu preciso que você fique, né, durante um tempo para treinar outra pessoa no teu lugar. E aí tranquilo, aí você sai, faz uma transição tranquila". E assim fiquei por 60 dias ali no gabinete depois que eu pedi. Só que no meu último dia ali, eu descobri que eu estava grávida da Ana Carolina, minha filha hoje, que tem 6 anos de idade. E aí eu falei assim, puxa, agora lascou. Falei assim, Que eu faço agora, o meu né? plano B foi para os ares, né? Porque não é impossível você ter uma carreira artística que te exige muito. No Brasil é muito difícil uma carreira sólida como atriz, para Uhum. você viver só como atriz. Então eu estava disposta a tudo, mas antes de saber que eu estava grávida, né? E aí eu falei, não, perdi meus contratos, né, que eu tinha no Rio, lá pré-engatilhados. Abortei esse plano B e falei, vamos usar o plano C, então, né? Qual que é o plano C? Aí eu fiquei pensando em mil coisas. Eu falei, não vou voltar pro direito, que eu já entendi que não é o que eu quero para mim. Vamos deixar aí em stand-by a atriz e vamos para o plano C. E eu comecei a pensar em todas as minhas habilidades no primeiro momento, né? Eu falei, então, numa questão, primeiro não foi de propósito, foi por necessidade, que eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida. Sim, Eu pensei em abrir a loja online de moda feminina. Como certo. que foi? Eu pensei em todas as minhas habilidades primeiro, né? A minha questão com venda sempre foi muito tranquila. Eu sempre vendi muito bem, muito fácil, né? Até quando eu fazia o curso de Direito na PUC, eu vendia Natura e Avon. E assim, sem esforço nenhum, por puro prazer, vontade ali da concretização da venda e tal. Uhum. E vendia muito, e muito bem, eu gostava muito, assim, disso. E eu sabia que eu tinha facilidade para isso e era uma coisa que me deixava feliz, que eu gostava. Aí também eu sempre fui muito comunicativa, extrovertida, já tinha essa proximidade com as redes sociais, com o Instagram, que eu já divulgava meus trabalhos lá como atriz e modelo comercial na época. Sim. Então eu tinha tudo isso e escolhi o nicho da moda feminina, porque a moda para mim sempre assim foi muito presente assim na minha vida. Eu sempre gostei de me vestir muito em roupas assim, de me vestir bem. E também na área da atriz ali a questão de figurino, de você montar o figurino para o personagem e tal, aquilo fazia muito sentido para mim e Legal. fluía bem, sempre fluiu bem. Eu falei, não, vou montar isso aqui porque tem tudo para dar certo, né? Porque são coisas que eu amo fazer e acho que vai me fazer bem, vai me dar prazer e tal. E assim fiz, montei, eu falo na cara e na coragem, no cartão de crédito ali, e montei o Instagram, coloquei lá uma logo de uma fotinha que eu achei no Pinterest, que eu falo, que era uma menininha bebendo suco. O nome foi o que eu criei da loja, que é Julie, que é meu apelido, né? Aliás, muita gente só me conhece por Julie hoje, Júlia, por causa da aham. loja, nem sabem que meu nome é Julie. E daí eu coloquei lá Julie Juice. E Juice foi mais no sentido sonoro, para dar aquela sonoridade legal ali para a Sei. marca. Então eu coloquei ali Julie Juice Modas e Juice, como Juice significa suco em inglês, também para remeter aquele conforto de se comprar em casa, no conforto do lar e tal, sem uma comodidade maior. Certo. Então, o que que eu fiz? Peguei, montei a marca e montei essa fotinha dessa menina com os pés para cima, com o escarpão toda né, arrumadinha ali, bebendo um suco. Essa foi a primeira ali, não digo logo, mas a apresentação ali, primeira da minha loja no Instagram. Certo. Ali eu comecei a falar para todo mundo que eu estava montando a loja. Começou a vir, claro, primeiro muitos seguidores, né, dos meus amigos, de quem conhecia. E a minha primeira questão, assim, foi, acho que a minha primeira caixinha, eu falei que foi no cartão de crédito ali que eu trouxe, para a loja de roupas, mas vou vender tudo para parente, para amiga, enfim.
E não vendi nada para parente, para amiga, nada, foram para pessoas estranhas do Instagram. Olha só. Então, a loja foi criada um ano antes da pandemia. Então, foi antes de ter um mar de empresas que hoje a gente vê, assim, no Instagram, né? Então, querendo ou não, eu acabei saindo na frente de muita gente ali, nesse primeiro momento. Sim. Então, nesse primeiro momento, eu divulgava as lojas, as fotos que as fábricas me forneciam, e só colocava fotos das modelos e das peças antes de chegar essa primeira caixinha. Então, quando essa caixinha chegou, ela já estava toda vendida, assim, de Olha maneira muito. só. E eu só fui distribuindo, e dessa caixinha foi se multiplicando muito rápido. E aí eu já fazia provadores nos stories, que não era uma coisa muito recorrente, das empresas fazerem, Sim. mas quando chegava os looks eu já apresentava e eu postava muito bastidores também da fase da amamentação da Ana, eu vendendo e chegando as caixinhas, mostrando todo o procedimento. E várias, principalmente mães, foram se conectando muito comigo nessa época, né? Nessa época até eu falo, estava mais gordinha, mais cheinha, tinha acabado de ter a Ana. Eu estava passando por um processo de depressão pós-parto, não sabia disso, fui ter clareza depois que eu já tinha passado. Olha. E descobri, tendo essa clareza, que esse processo todo da loja me ajudou muito a ter a- digamos assim, a cura mesmo da depressão pós-parto, sem eu Uhum. perceber Sim. nesse primeiro momento. Então, foi se desenvolvendo a loja assim muito rápido, nesse formato. Rápido não, né? A gente fala rápido, a pessoa acha, já foi lá e tá vendendo hoje. Não, foi ali se rendendo bem, assim, mais do que eu esperava. Tipo, tava seguindo o plano, tava dando certo. Aham. E aí, quando no segundo ano teve a pandemia, no segundo ano, quando teve a pandemia, eu tive que me reinventar dentro da loja, né? Já foi assim, meu Deus, né? Agora estava tudo caminhando certinho, e agora? E aí eu trouxe uma linha que eu não trabalhava para a loja, que era a linha de pijamas, e eram pijamas diferenciados, eram pijamas com fio vortex e tal, que eu fui atrás pesquisar e tudo, e eles não pegavam bolinha, não pegavam pelinho, e você podia fazer uma videoconferência, em casa, podia receber um amigo dentro de casa naquela fase, que eu sempre fui muito de notar as necessidades principalmente das mulheres, né? Assim. Sim. E eu via essa necessidade e eu fui atrás para resolver isso, né? Então, com a linha de pijamas, foi também um carro assim que deu um boom bem legal para a loja, porque as clientes começaram, muitas novas, virem, porque não pela linha de pijamas, e acabaram conhecendo o restante da loja e se tornaram clientes. Mas no terceiro ano, que é aí que está a questão, no terceiro ano que a gente estava ali indo para o segundo ano de pandemia, começou a me bater muito forte a questão do propósito de novo. Eu Ah. comecei voltou totalmente aquele questionamento de volta. Eu falei assim, nossa, tá rendendo, tá dando certo, tá dando certo. Amo o que eu faço, amo o que eu faço. Mas com o direito também era assim, né? Eu tinha facilidade naquilo que eu fazia, eu gostava, eu amava, amo até hoje o direito. Mas eu desisti porque me sentia ainda vazia, não era aquilo que me preenchia ainda, no que fazia, né? Eu falo assim, levantar todos os dias e falar assim, ai, vou, porque tem que fazer o que tem que ser feito e tal. E aí eu comecei a me questionar de novo, daí eu tomei uma decisão, que essa decisão mudou totalmente, assim, impactou em tudo. Eu falo que foi a minha especialização em inteligência emocional. Quando eu decidi me especializar em inteligência emocional, eu me conheci tão profundamente, eu mergulhei tão, teve a coragem de mergulhar tão profundamente dentro de mim, que eu tive vários desbloqueios emocionais nessa jornada, que quando eu me conheci profundamente, eu comecei a entregar muito mais do que eu entregava com a loja. Aí eu comecei a entender que não era só a blusinha que a pessoa procurava ou a calça para o evento. Tinha um desejo muito maior atrás daquilo. Tinha um desejo de muito mais de quem ela era, da onde ela queria chegar, que até ultrapassava a autoestima. Então eu tinha muitas questões por trás disso. E eu comecei a ler esses sinais das minhas clientes, de mulheres, e eu falo que é maravilhoso trabalhar com mulheres, porque Uhum. mulheres são, eu costumo dizer, muito diferentes dos homens, Sim. no sentido de que a gente tem fases muito peculiares. E a mulher, se ela não está alinhada com a imagem dela para a fase atual que ela se encontra,
aquilo dá um ruído ali, dá um tchum-tchum. A gente fala, a gente não se sente, tá faltando alguma coisa. Aham, é verdade. Eu costumo dar o exemplo até para os homens entenderem como isso funciona, de falar, às vezes, vocês já viram quando mulher corta o cabelo ou pinta o cabelo, daí vocês falam assim, ah, aí tem, porque aí mudou alguma coisa, né? Sim. Então, mas é porque é sobre isso, porque a gente tem essa necessidade de externalizar aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente é, porque senão fica alguma coisa ali dissonante. Então, quando eu comecei a entender isso e várias outras coisas dentro desse universo, quando eu atendi uma mulher, o atendimento mudou, né? A forma de eu olhar, aquilo mudou. E daí eu comecei a ter feedbacks diferentes também. Tipo, Júlia, como você mudou a minha vida? Júlia, eu não fico sem você. E são coisas muito fortes, né, para uma pessoa falar isso. E toda vez que eu falo, eu chego realmente Ah, se a me emocionar. emocionar. Que Porque legal. ali eu encontrei meu propósito. E foi tão forte isso para mim, porque você encontrar um propósito dentro daquilo que você faz, eu tinha uma preocupação muito grande. Falei, meu Deus, eu vou ter que começar do zero de novo, né? Eu tinha um medo de mergulhar em mim e falar assim, meu Deus, eu vou ter que fazer outra coisa, totalmente Aham. diferente, e mais desafios e desafios. Falei, mas eu tô pronta, é isso que eu quero. E foi, graças a Deus, dentro daquilo que eu me reinventei, de que eu abri e estava ali o meu propósito, graças a Deus. E eu costumo até falar assim, aquela frase de Nietzsche é muito verdadeira, né? Tipo, se você tem um porquê, você suporta todos os comos. Mas eu Uhum. também costumo dizer que Nietzsche era ateu, e talvez nisso, por ele ser ateu, ele não tenha tido a ousadia, eu falo, vou ser ousada em falar nisso, né? Mas de falar que o porquê está, ele nasce com a gente, né? A gente não inventa um porquê. O nosso porquê já nasce com a gente. E talvez essa coisa do porquê nascer com a gente e eu ter clareza de qual ele era, aquilo que me moveu a suportar hoje todos os comos. Então, muita gente fala assim, pergunta, mas como que você conseguiu? Como que dá certo? Porque o online é tão difícil, porque o online é aquilo, e não sei o que. Eu falo, cara, você tem que fazer todos os cursos quando você empreende, você sim, você tem que ir atrás de conhecimento, de muito conhecimento, Sim. em todas as questões. Não interessa que você tenha o maior dinheiro do mundo para investir. Eu não tinha no começo. E fui atrás, mas se eu tivesse um investimento muito grande já no começo da loja, eu iria da mesma forma atrás de todos os conhecimentos que eu fui, entende? Mas antes disso, vem a questão do propósito. Porque se você não tiver um propósito muito bem claro na tua cabeça, um sentido maior que te move ali para aquilo que você faz, você não suporta todos os combos, você não suporta ser constante nas redes sociais, você não suporta, Aham. sabe, você não age com verdade na rede social, e tudo isso são pilares necessários para o teu negócio engrenar, para o teu negócio dar certo ali na rede Caramba. social. Sim. E isso você tem o conhecimento. Quando você faz qualquer curso que seja, eu tenho certeza que muita empreendedora já fez ao menos um curso ali de como vender mais, como criar autoridade no Instagram, e quando você ou digitou no Google, você vai ter lá 1000 respostas sobre isso. Já viu no Já viu YouTube? no YouTube, e eu falo assim, não é receita de bolo. A questão é você faz o curso, tem que fazer o curso, mas não é só fazer 1000 cursos ou comprar curso e abandonar no meio do caminho. Você faz, não deixa o teu cérebro obeso com isso, eu falo, porque a obesidade gera desgaste mental, eu falo. Com certeza. E isso vai te dar um efeito contrário. Então, consuma um conteúdo de qualidade para você aplicar no teu trabalho e aplique logo em seguida esse conhecimento. Então, assim, desde que eu tive clareza do meu propósito, eu comecei a consumir conhecimento de uma maneira diferente. Então, eu consumia e aplicava. Então, era um eterno teste no Instagram, né? Que o Instagram não tem segredo. O que dá certo para mim, às vezes não dá certo para você. Uhum. Mas não tem uma fórmula mágica. Você consome lá o que um bom marketing digital fala e você vai lá e aplica. Para mim foram vários testes. Mas você não consegue aplicar esses testes se você não tem um propósito maior ali te movendo. Depois você cansa, né? Você cansa, você abandona, você fala não. Ou, por exemplo, eu já tenho uma certa autoridade ali no Instagram hoje, né? Mas assim, a jornada não acabou, ela só triplica os desafios. Sim. Então, muita gente também alcança essa fase e daí acha que não, agora tá tudo tranquilo. E daí você vê a empresa fechando no dia seguinte, e daí você fala, poxa, mas estava dando tão certo, o que que aconteceu? Como eu vejo várias o tempo todo.
Sim. Mas então, assim, quando você tem esse propósito realmente de ter clareza, eu falo, é o ponto de partida de tudo. O meu ponto de partida foi, num primeiro momento, a necessidade ali, porque eu me vi encurralada ali na maior pressão. Sim, falei, meu Deus, o que que eu faço, né? Sim, mas eu acho que essa busca, eu falo, tudo que você busca, você acha, você encontra. Então, vai atrás, tem esse clareza, esse sentido maior. Acho que talvez a minha maior mensagem para o mundo seja essa, de você fazer aquilo que faz sentido na vida das pessoas, porque eu falo assim, eu como cristã, eu falo, Deus não colocou o dom dentro de cada um, algo maior, se não for para você multiplicar isso. E é bíblico, se você for ver lá na Bíblia, tá escrito Deus distribuiu dons para várias pessoas e ele entende e ele espera que as pessoas multipliquem esses dons para outras pessoas, que ela compartilhe isso com outras pessoas. Então não é Uhum. justo e egoísta da sua parte você nascer com algo tão grande dentro de você e você não poder dividir isso com as outras pessoas. Então, hoje eu realmente entrego muito mais que autoestima, muito mais que confiança. Eu entrego assim, eu falo mulheres muito mais confiantes e assim prontas para o que der e vier, eu falo assim. Então elas ficam muito bem alinhadas e eu bato muito mesmo nessa questão do propósito, né? Eu consigo enxergar pelo teu comportamento, pela tua essência, a forma como você é, o que que você quer e ter visto para aquilo ali, mas você tem que mudar, você tem que ir atrás disso. Você tem que, não é só a roupa, né? Eu falo, é um conjunto de coisas. Sim. Mas a roupa, muitas vezes, como serviu para mim também, como um gatilho para te dar força para você se enxergar diferente no espelho e entender assim quem você é, mesmo que você ainda não tenha clareza disso. Então, você vai encontrar, se você ainda não encontrou, esse propósito maior. E dali em diante, você vai aplicar as coisas que você vai consumir de conteúdo, né, pro teu resto da vida. Por exemplo, agir com verdade no Instagram, que é uma das vertentes. Não, muita gente erra, eu falo assim, vai lá e copiar, mostrar uma realidade que não é, né? Hum, Querer falar que é maior, ou tem muita gente que eu vejo que chega ao cúmulo de locar carros luxuosos para poder e para colocar e mostrar ostentar, e né? ostentar. O pessoal não quer ver ostentação, porque ostentação, eu falo, nem é de Deus, ostentação, e realmente. Você vai lá e posta a tua realidade. Qual que era a minha realidade quando eu comecei a loja? Era eu amamentando mesmo a Ana, muitas vezes não estando com a imagem perfeita, mas eu estava lá no Instagram, mostrando aquilo atrás dos bastidores, mostrando que chegou uma caixinha mesmo, que era o que eu tinha, ou duas caixinhas, e depois ir mostrando toda essa evolução. Isso criou credibilidade e confiança. Isso me conectou com as pessoas que passavam pelas mesmas fases, que entendiam que aquilo também era sentido para a vida delas. Agora imagine eu ficar postando lá foto eu numa Lamborghini, sei lá, Né? entendeu? Em Dubai, sei lá, num cenário fake que não tem nada a ver com a minha vida. Sim. Quem que eu vou atrair para esse mundo, né? Eu vou atrair as pessoas erradas para o meu negócio, não é as pessoas que eu quero alcançar. Então não faz sentido. E se você quer alcançar um mercado de luxo, também não, eu digo, e você não vive o mercado de luxo, não dá, não vai dar certo. Você vai ter que postar a tua realidade para conectar com essas pessoas. É a primeira coisa, assim, você vai postar a tua realidade. Não tem esse segredo, não tem máscaras, não tem filtro, que é isso que vai trazer muita gente para você. Mostrar prova Uhum. social também é uma coisa bem importante, que eu vejo que as pessoas também não fazem muito isso. Então, chegou, entregou, a minha primeira cliente, né? Eu tenho clientes hoje fora do Brasil também, Estados Unidos, México, que eu vendo. É legal, olha que massa, as pessoas gostam de ver isso, né? Tipo, Nossa, olha, entrega para fora do Brasil e tal. Olha que exatamente. legal, né? Aham. E mostra aquele processo, a caixinha indo pelo correio, ou seja lá qual for teu negócio, o teu serviço, né? Mostra, dá essa prova social. Prova social é neurocientificamente comprovado que as pessoas tendem a seguir a manada, falando dessa maneira, né? E é uma maneira de você alcançar também essas pessoas e mostrar, ter a oportunidade de mostrar esse trabalho para elas, né? Sim, sim. Depois que eu me especializei em inteligência emocional, eu me tornei consultora de imagem e estilo, né? Mas muito mais, eu falo, não presta essa consultoria de modo individualizado, mas é mais como uma aplicação já dentro desse Aham. É um plus ali atendimento. dentro desse atendimento Isso, personalizado, né? exatamente. Que as clientes sempre têm muitas dúvidas, né? Eu vou num evento, com que acessório que eu vou, com que roupa, com que eu combino com o quê, que cor que combina com o quê. Então, assim, quem é minha cliente tem essa assessoria
maior ali dentro, né? Então, tipo, eu monto closets e tal, sem custo adicional, mas porque eu entendo que é uma obrigação minha essa entrega para a pessoa, não é só Uhum. vender a roupa e se vira, né? Tem esse propósito maior, né? Sim, nossa, que Então, legal. aham, Não, e o legal que você falou, amiga, que é o propósito, né? O como que realmente quando a pessoa está alinhada com o propósito, a coisa flui, independentemente de que área, né? exato. Você imaginou que seria no mundo artístico, como Uhum, atriz. uhum. E aí você descobriu nesse processo que, cara, não, peraí. Mas não é só vender roupa, é algo muito maior, é algo que realmente eu não imaginava que, através da moda, através da venda de roupas, eu conseguisse atingir essas mulheres desse jeito. E olha Exato. que transformador isso, né? Foi muito. Essa coisa de transformar milhares de mulheres que eu já transformei nessa jornada é algo assim, eu falo grandioso para mim, porque realmente me preenche totalmente. É uma coisa que eu me vejo fazendo até o fim da vida. Olha só. Pode ser que eu agregue outras coisas, não sei, né, o que que a vida nos reserva. Sim. Mas neste momento atual eu me vejo assim realmente muito grata a Deus em primeiro lugar e Ai, essa mulher, gente, falando do propósito dela. Meu Deus, coisa linda não de dá. Deus, coisa linda, amiga. Olha, eu assim, parabéns, porque falar de propósito, assim, você vê que você fala com verdade, né? Você fala com verdade, você fala com. Cara, é isso que eu amo, gente, preste atenção aqui. Quando você faz algo que você ama, algo que tem um propósito ali envolvido, é o que a Julian falou. E, assim, todos os comos são suportados. E talvez hoje você esteja aí, ai, porque é a minha profissão, você como maquiadora, você esteja aí de repente, poxa, mas será que é isso mesmo? Mas será que esse é teu propósito? Será que realmente é só fazer uma maquiagem? Porque como a Julia falou aqui, roupa, é só vender roupa, não é só vender roupa. Não, é muito além. É muito mais, é trabalhar com a autoestima da mulher. E a maquiadora trabalha com a autoestima da mulher. Tem totalmente a ver, é tudo, Exato, tudo trabalha com a ligado. autoestima. Olha, Confiança, exato. a mulher se reconhecer integralmente que ela é. Muitas mulheres nem se conhecem direito, às vezes não se atentam aos detalhes, e é tão bonito, Deus fez a gente tão única, né? Eu falo, a Sim, gente pelo só tem amor uma de impressão Deus. digital, né? Exato. Então, se reconhecer nessas minúcias, nesses detalhes, é maravilhoso. E você poder compartilhar e mostrar essa essência, mostrar toda essa integridade, essa unicidade, é a coisa mais linda que Deus fez no mundo. Sim, sim. Uhum. Gente, maravilhoso. Só toma aqui um papelzinho para você aí se recompor, amiga. Vamos trabalhar a imagem. Não, mas fica bem tranquilo. Gente, não, mas isso é tão legal, né? Porque, veja, a gente, né, o tema aqui do nosso podcast é falar sobre como criar autoridade no Instagram e vender mais por lá. Mas Uhum. veja que antes de você criar autoridade, não é simplesmente você ir lá, eu vou fazer isso, são ferramentas, mas é entender o seu porquê. Sim, Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu decidi estar aqui mostrando o meu trabalho no Instagram como maquiadora ou como uma proprietária de uma loja feminina online? Qual que é o propósito? É muito além do que vender roupa, é muito além. Então você, maquiadora, tem que entender que qual que é o porquê, o que que te move. Acho que o primeiro ponto que a Júlia trouxe, que a Julian trouxe aqui é justamente esse. Qual que é o seu porquê? O porquê que você escolheu ser maquiadora? Por que que você está nesse meio? É só para ganhar dinheiro? Com certeza não é só para ganhar dinheiro, porque se for só para ganhar dinheiro, uma hora cansa. Assim como esvazia. você falou, né? Que você estava lá no judiciário, né, como advogada, bem-sucedida, funcionária pública, o sonho de muitos brasileiros, e no entanto ela se sentia vazia. Muito. Nossa, e quantos vocês veem artistas famosos, milionários, se suicidando, perdendo a vida? Vocês acham que é por acaso? Não é por acaso, realmente tem um vazio interior muito grande. Sim. E esse vazio, ele tem que ser preenchido. E ele só é preenchido dessa maneira, porque Deus colocou no teu coração. Assim, eu não tô aqui querendo evangelizar ninguém, mas é que é uma coisa muito de sentir. Acreditem nisso, vocês nascem com um propósito muito grande. Aham. Não é qualquer coisa, vocês não estão aqui por acaso de passagem nessa vida. Não acreditem nisso. Tá latente, né, amiga? Tá latente, Uhum, tem que colocar isso pra fora mesmo, porque é uma coisa que queima, e aquilo que queima no nosso coração a gente tem que colocar pro mundo, porque é uhum, isso, né, que realmente transforma exato. a própria vida e a vida de outras pessoas. Exatamente. Que incrível, gente. Olha, a gente vai falar ainda, né, sobre como se posicionar no Instagram, mas olha só o conteúdo que tem aqui, porque a gente trabalha aqui com empreendedoras de verdade. Empreendedoras que realmente têm uma história por trás de toda a Uhum. sua jornada.
E isso é muito único. E você tem uma história única também na sua vida. Valorize essa história. Olha a jornada que a Julian trouxe aqui e como ela transforma a vida de mulheres através da moda. Nossa, mas é através da moda? Sim, através da moda. Muitas mulheres às vezes se olham no espelho e não se sentem bem com elas mesmas. Então pode ser um gatilho para começar a olhar para elas e aí Exatamente. começar a se transformar. É. Assim é com a maquiagem. Quantas alunas também eu já não tive que olharam no espelho e falaram: Meu Deus, mas eu não me vi assim há tanto tempo. E isso, assim, é emocionante. É emocionante demais. E, tipo assim, realmente paga todos os como. Você enfrenta Sim, qualquer como quando você realmente se sente realizada. exatamente. Porque até um dos maiores desafios para quem trabalha no online é falar, mas como? Como que você consegue postar todo dia? Como que você faz aqueles Instagrams e não sei o quê? Da onde sai a criatividade? Ah, mas você faz porque você é atriz. Ah, mas você vai. Vocês perceberam que a gente coloca um monte de mais se, mais seu, mais eu não, mas você sim? Apaga o cis, apaga o mais se. Tem um propósito, pegou a chave, né? Tenha clareza do propósito, você vai suportar todos os cumos. Você vai entender, tem que fazer isso, eu vou fazer porque eu tenho algo maior que me move. O meu mentor foi o Alex Silva, que eu tenho muita gratidão por ele. O meu primeiro desbloqueio emocional foi com ele, inclusive. Aham. Ele sempre falava assim, ele falava para os mentorados dele: eu vou só te pedir uma coisa. Você nunca me deixe esquecer do porquê eu estou aqui, do meu propósito de vida. Ele falou, e quando ele falava isso no começo, eu não entendia a dimensão disso, mas hoje eu entendo. Porque se a gente esquece do nosso propósito, um minuto que seja, você fraqueja. Você Uhum. não, Ah, hoje eu não quero postar. não, Ah, não, hoje eu tô com preguiça. porque é normal do ser humano, a gente não está bem o tempo todo, a gente não está feliz o tempo todo. Mas se a gente tem esse porquê maior, a gente tem essa clareza do propósito, você vai, você faz, e você enfrenta qualquer coisa. E isso é muito forte, é uma mola propulsora muito grande para você desistir no meio do caminho, ou achar que você não dá conta, ou que você não é capaz. A gente Uhum. é capaz, nossa, de muita coisa, muita coisa. Com certeza, Uhum. né, com certeza. E falando aí realmente dessa, né, que não existe receita de bolo, como você falou, não tem ali: "Ah, uma receita pronta, eu vou fazer isso, vai funcionar", mas então o que que você faz hoje, o que que você realmente vem fazendo Hum. ali dentro, né, do seu Instagram, né, que o foco aqui é falar do Instagram aqui Aham. dessa rede social que muitas maquiadoras utilizam realmente no dia a dia, que é uma rede Isso. fácil, né, de você realmente postar ali. Então o que que você faz na sua rotina para você manter ali, né, esses resultados que você tem com a tua loja? Conta pra gente. Então, a primeira coisa que eu vou falar, que é o que vocês odeiam e se arrepiam, é a tal da constância. Isso não tem como fugir. Não, não existe como fugir e não tem receita de bolo. Seja constante, seja a estratégia que você for adotar no teu Instagram, você precisa dessa constância. Desde que eu abri a loja no Instagram, eu era constante nas redes sociais. Todo dia story é todo dia, é todo dia. Não, não adianta você falar que não, não sei o que. Eu sei que tem um monte de marqueteiro falando ao contrário, cada um vai falar de uma forma diferente o que dá certo ou não, mas o story, eu percebi que ele é uma maneira de conversar com o teu público. Se você tem um negócio online, é diferente do físico, porque o físico tá aqui, eu e a Carla, um a um, ok, eu consigo contar para ela minha história, eu consigo conversar com ela melhor, entregar o que ela precisa, mas quando você tem uma sala, pensa numa sala com 1.000 pessoas, 60 pessoas, 50 pessoas, como que você vai falar para essas 1.000 pessoas? Se você não está num evento, se você não está palestrando, se você não abre alguma coisa física, você não consegue falar. O teu veículo de comunicação é o Instagram. E essas pessoas estão ali querendo ser alimentadas pelo que você tem a dizer. Se elas estão te seguindo ali, elas estão te seguindo por algum motivo. Elas estão esperando algo em troca. Elas estão querendo ouvir algo ali. Elas estão precisando de alguma coisa que você tem. Então, se você não está ali constantemente nos stories, seja postando sobre o seu serviço, sobre o produto ou algo que você tem a dizer para elas ali, elas não se mantêm ou elas não chegam. Então, o story é um veículo muito forte de vínculo que você tem com o teu público, seja o que vai chegar ou o que já está ali. Então, você tem que criar estratégias dentro do story para que esse público se mantenha ali.
No começo, por exemplo, antes de eu ter essa autoridade que eu já tenho lá no Instagram, eu postava muito enquetes, por exemplo, para entender o meu público. Mostrava looks diferentes um do outro e entendia ali, olha, no meu caso, né? O que que você prefere, este ou aquele? E eu ia anotando, realmente, eu pegava um papel e via as respostas das enquetes depois e ia anotando, olha, a maioria votou que gosta mais de um look mais clássico, mais tradicional. Olha, mas tem uma galera do casual, quem que é essas pessoas? Eu anotava e eu ia mapeando tudo isso. E foi assim, e não é uma vez que você faz, 2 vezes, ou uma vez essa semana, e dali 3 semanas de novo. Você faz isso constantemente. Eu fazia isso. Enquete, que eu chamava de batalha de looks, né? Isso daí eu fazia Aham, ainda muito. tem hoje, é muito Aham. legal. Fazia batalha de looks. No provador, eu sempre colocava, assim, questionamentos e colocava a caixinha de perguntas. Às vezes você não vai receber, é normal. Às vezes o teu público não interage tanto com você ali. Mas a forma de você faz por repetição, você acaba treinando aquele teu público e o teu público vai ficando mais à vontade com aquilo e vai te respondendo, né? E você vai mapeando o teu público ali. Então, eu diria assim que a primeira estratégia para quem está começando ou ainda, né, está criando uma autoridade, mapeie o teu público, entenda os interesses do teu público, entenda com quem você está falando. Uhum. E assim, não se adapte com quem está chegando. Isso é uma dica bem legal também. Você vai criar o teu público. Então, você, assim, ao mesmo tempo que você vai conhecer o teu público nos stories, você vai criar estratégias para direcionar para quem você quer, aquele público. Quem que eu quero atender? Quem que são as minhas pessoas ali que eu quero atender, que eu quero entender? Por exemplo, quando eu descobri, tive clareza do meu propósito, eu descobri que o meu público potencial são mulheres em fase de transição. Transição não só estética, né, de manequim, mas são mulheres que passam por uma transição emocional, uma transição profissional. Então, se divorciou, começou a namorar, isso tudo interfere na imagem da pessoa. Sim. Então, quando eu visto aquela mulher para essa fase atual que ela tá, ela me traz resultados muito mais rápidos, retornos muito mais rápidos, porque ela vê o resultado acontecendo muito mais rápido, porque aquilo é muito transformador. A imagem acompanha essa fase de transição dela e Sim. resulta para ela, né? Ela escuta feedbacks e tal. E e essa transformação eu comecei a acompanhar mais de perto, mas eu fui direcionando esse público para isso. Eles foram acompanhando a minha jornada, né? Uhum. Porque É, você também era uma mulher em transição, eu né? também era uma mulher em transição. Aham. Todos nós estamos suscetíveis a várias transições. E eu com certeza passarei por outras e outras transições. Sim. Então, enquanto eu estou postando isso nos stories, essa minha jornada, né, que eu fui postando desde o começo, eu também fui direcionando o meu público, eu fui trazendo os looks que para mim faziam sentido, né? Não, não, eu falo assim, o feio e o bonito ele é relativo, né? Sim. Mas eu trazia looks que para mim faziam sentido, que eram bonitos, mas que eu também saberia que faria sentido se eu vestisse as mulheres assim. Então também eram looks que eu entendia viáveis ali, eu não vendia uma coisa que eu não acreditava, né? Por exemplo, assim, e vou enfiar essa roupa, é feia, para mim é feia, mas se ela gostou, não consigo trabalhar dessa Aham. maneira. Então ali, para mim, tudo que eu vendo na loja é maravilhoso, é lindo e realmente dá certo, porque eu acredito naquilo, então eu vendo aquele. Então quando eu vou para um provador, eu não me sinto bem com a roupa, eu adapto ao meu estilo ali e deixo muito bem claro que esse estilo é meu, mas ele é adaptável conforme o estilo da pessoa. Sim. Então, isso tudo que eu tô falando aqui, eu jogo para os stories. Então, assim, eu tô falando com você fisicamente, mas nas sutilezas do dia a dia, nos provadores, isso vai ficando muito mais claro para o meu público ali, que me Aham. acompanha e tal. E as pessoas vão se encaixando dentro de quem elas são ali dentro daquilo que eu posto. E eu vou entendendo também como elas funcionam também. Aham. Pelas respostas que elas dão, pelos directs que elas me mandam, do porquê que elas estão me buscando, né? Que tem esse porquê maior. Então, os stories é um caminho muito de joga tua mensagem para o mundo, é ali que você tem que fazer, é ali que você vai conseguir transformar muito mais do que um a um com as pessoas, assim.
Você vai conseguir falar com várias pessoas. Sim, e da Então, sua casa, né. Se você tá ali se você tá dentro do seu estúdio ou exatamente. então na loja online, você dentro da sua casa ou dentro do seu ambiente, você consegue atingir pessoas que sem a internet você não atingiria. Exatamente. E tem muita gente então, e aí as pessoas criam muito, obstaculizam isso dos stories de falar: "Ai, eu tenho vergonha de aparecer, né, nos stories e tal". Não é pra mim, porque, nossa, ai, eu não sei mexer no Instagram. Se colocam muitas desculpas ali, né. Uhum. Mas se você for pensar, é o que a Carla falou aqui, você está no conforto do teu lar, num lugar seguro para você. O que que pode ter de errado de você sentar a bunda na cadeira e ligar o celular e falar com pessoas, sabe? É só isso que você precisa, é colocar a tua mensagem para fora. Você é boa no que faz. Você tem um propósito ali. Então, liga a câmera, relaxa, eu falo, finge, se for necessário, finge que não tem ninguém, que realmente não vai ter ninguém ali com você. É. Mas finge que não tem ninguém te ouvindo ali e fala pra câmera, como se você estivesse fazendo uma oração. Não sei se você tem costume de fazer oração, mas quando a gente faz oração, a gente fala entre aspas com ninguém. A gente tá falando com Deus, mas não tem ninguém físico ali com a gente. É tipo isso, você liga a câmera e vai falar, vai colocar ali tua mensagem para o mundo, de forma bem tranquila, da tua maneira, não tem essa de: "Ai, eu não falo, falo feio, falo bonito". Você vai falar a tua linguagem, você vai falar porque se você for querer falar de uma maneira rebuscada e você não fala, você vai conectar as pessoas erradas. Exato, exato. Não tem problema. Eu vou citar, inclusive, Virgínia, que tá aí, ó, no ápice, né, influenciadora mega blaster. Aham. Maravilhosa essa pessoa. Eu, assim, não conheço ela pessoalmente, não conheço, mas acho ela maravilhosa e fantástica. Tá prosperando muito, tá prosperando muito. Mas por que que ela tá prosperando muito? Ela descobriu a autenticidade ali, a autenticidade grita nela, é uma coisa muito evidente. Ela não tá ali, preocupada com o julgamento alheio. Se as pessoas vão julgar dela falar porta, ela fala porta. Então, tipo, ela vai falar porta. Então é isso, se você fala: "Ah, a Carlinha é o sotaque maravilhoso carioca dela". Ah, Essa sou eu, né. você tem que ser você, você vai conectar as pessoas afins com isso. Então, assim, esquece essa coisa da vergonha, não tem vergonha. Vergonha é você se esconder por trás daquilo que você é. Começa a jogar isso para fora, começa a impactar pessoas que vão vir até você. Liga a câmera e começa a fazer o teu trabalho. Começa a falar por que que você está ali. Não é só o dinheiro, lembra disso, não é só o dinheiro. O dinheiro é só uma mera consequência. Uhum. Então você vai fazer e uma coisa importante, junto com os stories que você vai postar todos os dias, lá no feed é a tua vitrine, né, quando as pessoas, tomarem a decisão, que é um tempo muito rápido que a pessoa toma a decisão ali se vai te seguir ou não, porque é muita informação hoje em dia ali nas redes sociais. Ela vai ver o teu feed, que é onde fica, né, os teus posts estáticos ali. Os primeiros 6 posts ali de vocês é muito importante. Por exemplo, no meu Instagram lá, da Julie Juicy Modas, tem 3 alfinetes. O primeiro é um projeto autoral meu, que, né, depois se Pode posso falar falar filha, já também, aproveita a oportunidade. que Estamos é aí para isso. que é o Café com Lux. Tem lá eu deixo com o alfinetinho, é o primeiro vídeo lá, logo de cara que vocês vê. O segundo vídeo é o Quem Sou Eu falo rapidamente ali sobre quem eu sou, para a pessoa entender ali. E o que que é a loja, né? Como que funciona a loja, qual que é ali o propósito e tal, a gente sabe. Então tem esses primeiros alfinetes, quando a pessoa abre o meu Instagram, ela vê de cara já esses 3 vídeos, para ela entender isso. E aí as postagens seguintes hoje em dia eu trabalho muito com Reels, que eu entendo que o Instagram entrega muito mais Reels, mas é uma estratégia que eu já vou adiantar aqui, que talvez eu já altere. Júlia, porque tem muita gente que gosta dos meus Reels, mas que eu talvez esteja mudando, porque a gente já está em uma nova fase de transição com a inteligência artificial, então as coisas tendem a se alterar, já estão se alterando substancialmente e a gente tem que se adaptar a isso. Uhum. Mas hoje em dia a minha grande aposta são Reels, então o meu feed nos últimos anos, nos últimos 1 ano e meio, eu diria, é só Reels lá. Não tem foto, não tem muita foto, talvez uma ou outra coisa, mas tem muito Reels. Então eu entrego a maneira que eu faço hoje, no meu caso, que é roupas, né?
Eu faço vários reels diferentes, às vezes reels com humor, com uma pegada de humor, às vezes o reels com algum conteúdo ali a mais, no sentido de sentido mais técnico de moda. E, enfim, são vários reels diferentes que eu sei que conectam com o meu público. Mas eu Uhum. também já tive reels errados também, já tive. Tentativas erradas, que eram os reels com dancinhas. A gente teve muita esse boom, né? De ver reels com dancinhas e tal, que muita gente, nossa, olha zilhões de seguidores e tá, 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 tá. Mas eu atraí o público errado, né? Eu comecei a fazer as dancinhas com transições de roupas e tal, porque eu também gosto muito de dança, né? Faço fit dance, o povo do fit dance aí, ó. Então, comecei a lá, ensaiava as coreografias e fazia muito reels e dancinhas. E isso começou a atrair, sim, muita gente, ganhei muitos seguidores, mas eu mesma fui tirando, já cheguei a mais de 20 mil seguidores e fui tirando muita gente dali porque não fazia sentido estar ali na loja, estavam por propósito errado. Eles queriam ver a próxima coreografia, a próxima dancinha, e não era isso, eu não estava ali para aquilo. Então, a roupa acabou ficando em segundo plano, a imagem, o meu propósito ali. Então, eu mudei a estratégia. É sobre isso que eu falo, que a gente tem que testar, né, o tempo todo ali, o que dá certo para você, o que faz sentido ou não. Isso é muito legal que você falou, porque, meu Deus, mas já? Oxi! Nossa, Nossa, vai ter que voltar aqui de novo, Júlia. Vai ter que voltar, porque, gente, hoje, olha, os podcasts que a gente gravou hoje, né? Esse é o terceiro que eu tô gravando, já vou revelar aqui pra vocês. Foram, assim, intensos. Intensos. Você vai ter que voltar aqui depois. eu volto, eu Se volto. vira, entendeu? Porque, gente, hoje fortes emoções aqui estão intensos. Realmente, a gente tá nessa egrégora aqui. Essa egrégora realmente emocionante aqui. Tá uma coisa de louco. Mas o que eu ia falar aqui. Até me perdi aqui nessa. Até perdi. Assim, você falou. Meu, já passaram Ô, 50 minutos? louco, Meu parece que faz 10 Deus. minutos que eu tô Pois aqui. é. Fala também. Não, a gente tava falando aqui. Ah, sim, que você falou do teste. Lembra que ia falar. Os testes. Por que que você conseguiu identificar o que que funciona e o que que não funciona para o seu público? Porque você testou muito. Exato. Então você flopou, viu que deu errado, aí voltou, fez outra estratégia, aí, essa deu certo, então eu vou seguir. E você ali, ó, constante. Eu admiro muito, sim, você, porque você sempre tá ali, ó. São X posts na semana, são X posts na semana e todo dia nos stories, não interessa. Tá lá. Você Exato. entra nos stories, você entra no Instagram dela, Julie Juice Modas agora, que daqui a pouco ela vai falar também para vocês seguirem. Cara, tem lá sempre conteúdo e você vê que é o vídeo dela, que o vídeo dela tem aquele formato, tem aquela autenticidade própria da Júlia. Então você tem que encontrar o que que funciona pra você, porque muitas das vezes a gente quer copiar o coleguinha. Ah, eu vou fazer assim pra ver se funciona. Vou Uhum, fazer assim pra ver se funciona, uhum. entendeu? Então você busca o que funciona pra você, dentro do teu Exatamente. propósito, dentro de quem você é, porque passar a verdade Aham, é uma é coisa fundamental. essencial, tá? Uhum. E já fazendo um parênteses sobre passar quem você é passar aquela verdade. Eu vejo que muitas pessoas, ao falar no Instagram, tentam, não, eu vou passar uma imagem assim, tal, tal. Cara, quem é você? Quando essa pessoa vai conversar com você, como é que você é? Você é toda formalzona ou você é assim, meio, né, porra louca, tipo eu? Você tem que ser você. Porque quando a pessoa vem conversar comigo, ela olha eu falando nos stories, olha a Júlia falando nos stories, é a mesma pessoa. Quando senta pra conversar, você vai ver que a Júlia é assim e vai ver que eu sou assim. Eu sou essa pessoa e não tem por que esconder. Então, o primeiro ponto é essa verdade, essa autenticidade que a Júlia falou no começo da nossa Uhum. entrevista aqui. É bem fundamental isso. Essencial você Uhum. realmente mostrar a verdade, porque a verdade ela conecta. A verdade ela realmente gera essa conexão. É realmente a verdade vos libertará. Não é? A verdade vos libertará. É sobre isso. Então, por favor, seja verdadeiro. Abre a câmera e fala. E, gente, os primeiros vídeos, eles não serão mirabolantes, não serão maravilhosos, né? Se você não tem vergonha dos seus primeiros vídeos, você demorou a começar. Uhum. Então, comece. Ai, mas eu Inclu- posto e sai correndo. Não é? Inclusive, os vídeos profissionais engajam menos. Aquele vídeo todo redondinho, maravilhoso, aquele cenário assim, pá, matador, ilhas gregas, engaja menos do que um vídeo caseiro. Um Olha vídeo aí. caseiro que a pessoa tá vendo ali. No começo, hoje em dia, eu tenho a equipe de marketing que faz a captação para mim, né? Das imagens e a edição e tal. Mas tem aquela pegada minha. Todo mundo sabe que o conteúdo ali é meu, porque tem muito a ver comigo ali. Uhum, você que imagina, você que cria o roteiro, né? Você que Exatamente. faz tudo essa Mas parte. no começo era a ring light e eu ali e a edição era minha, do jeito que eu sabia fazer, que eu fui atrás do conhecimento e fazia lá. Demorava 1000 horas para fazer, mas eu fazia. E tava lá o conteúdo lá. Claro, a gente vai melhorando lá, mas esse é o caseiro, é a pessoa ver ali que é uma pessoa comum, uma pessoa real, eu falo assim, fazendo aquilo ali. E é isso vai te trazer muito mais
resultado do que falar assim, ah, eu não tenho dinheiro para investir em marketing, por isso que eu não faço meus vídeos. Não, gente, desculpa, Ai, desculpa. olha, eu tenho vontade de pegar o celular aqui e tacar na cara da maquiadora, ou tacar assim Desculpa. na cara da empreendedora, enfim. Porque Uhum. é desculpa. Então, não compre suas desculpas, faça. Não vai ficar bonito no primeiro momento, não vai ficar aquela produção de Hollywood, mas faça, comece. Olha só, veja o Instagram da Júlia, gente, é uma trajetória incrível. Porque ela evoluiu, você vê que ela está sempre evoluindo. Ela está ali presente nas redes sociais e ela vende pelo Instagram, não é verdade? Sim, Pessoas se o conectaram tempo com todo. você através do Instagram. Através do Instagram. Nossa, muita gente. Inclusive, eu tenho uma cliente, Selma, está me vendo aqui nesse Já dá um oi podcast. pra Selma. Beijo, Adoro. Selma. A Selma é uma cliente muito querida. Ela está comigo desde o começo da loja. Ela mora nos Estados Unidos e Olha que ela legal. está sempre comprando na loja. E ela é uma querida. Ela se tornou uma amiga até muito grande. A gente nunca se viu pessoalmente. E ela sempre fala assim: ai, Júlia, eu não vejo a hora de te conhecer. Quando eu for. Ela tem filha aqui no Brasil, em Goiás. Olha. E também não conheço as filhas delas também são minhas clientes. E a gente não se vê a hora de se conhecer pessoalmente, porque a gente já criou uma conexão tão grande, eu já conheço ela tão bem, porque sou eu que visto ela, né? Aham. Que a gente. Nossa, a gente não se vê a hora de se conhecer, assim como tem várias outras seguidoras que eu poderia falar aqui, né? Mas é muito gostoso você ter essa conexão com pessoas, imagine, no outro lado, lá do mundo, às vezes, e você nunca viu pessoalmente, mas você conhece aquela pessoa, você tá ali com aquela pessoa. Isso é muito gratificante, isso é muito legal. A gente fala, o céu é o limite mesmo. Nossa, maravilhoso, cara, maravilhoso, gente. Uhum. E pra gente finalizar aqui essa conversa que ia demorar 5 horas aqui, mas você vai voltar para falar mais sobre esse teu conteúdo, essa autoridade que você tem no Sim. Instagram. Qual recado você daria aí para as maquiadoras que ainda estão ali resistentes, falando, ah, o Instagram não funciona, não é para mim? O que que você daria, assim, de um recado final para que elas superem isso? Uhum. Primeiro propósito, né? Tenha clareza do porquê que você tá aqui, por que que você faz isso. E a partir disso, liga o teu celular na ring light ou onde você for, no teu lugar seguro e coloca a mensagem pro mundo. Coloca você fazendo uma maquiagem, se maquiando, por que que você está se maquiando. Quero ver lá a tua enquete ali marcando, faz sentido para você essa maquiagem? Qual que é a tua maior dificuldade? A Carla aí tem uma grande inspiração, os vídeos delas também são sensacionais. Obrigada. Gosto lá. Sigo muitas dicas, inclusive, que ela dá lá. Eu falo, nossa, é verdade. Eu tinha essa dificuldade, entendi agora onde que eu tava errando. Tá vendo? É sobre isso, você suprir essa necessidade dessas mulheres que estão ali. Se elas estão ali no teu Instagram, é porque elas querem ouvir algo de você. Pense nisso. Então, liga lá o teu celular, bem do teu jeitinho lá, do jeito que você fala com a tua melhor amiga, com a tua mãe, e manda esse recado pro mundo. O mundo tá aí esperando para ver você, essa unicidade, o que que você tem para oferecer. Multiplica os dons aí. E vamos lá. Que maravilha, tá vendo, ó? Gente, simples, não tem receita mágica. Olha, o que que ela falou aqui, o que que ela faz? Ela é constante, ela tá ali presente, ela não tem a vergonha, ela abre a câmera e fala. Hoje ela já tem uma equipe que realmente ajuda, mas no começo era ela e Deus, Uhum. né? Aham. E é isso, então para de se colocar desculpas, vai lá e faz. A constância gera resultado. Gera resultado sim, gente. É aquela coisa, academia. Não adianta você fazer um dia de academia, depois você não vai mais e acabou achando que vai emagrecer. Não, é todo dia. Olha quanto tempo que já está aí nessa trajetória. Tem quanto tempo agora a Vai loja? fazer 6 anos. 6 anos, olha Uhum. só. E ela é constante. Tá lá, ó, postando desde o dia 1 e ela já tá hoje no dia, sei lá, 60 mil, não sei. Façam as contas, mas ela tá ali constante. Acho que esse é o grande, vamos dizer assim, o grande ponto, né, dessa entrevista. Exatamente. O propósito e a Aham. constância. E se planeja, né, para essa constância. Não adianta falar, eu sou constante e ficar aleatório. Coloca no papel, faz um planejamento. O que que eu vou fazer na minha semana? Pelo menos planejamento de uma semana para frente. Tem que ter isso, porque senão você não caminha. Uhum, você tem ali, né, os dias que você grava. Não, a Júlia, Tem. ela é bem certinha. Ela Uhum. coloca ali, não, tal dia é dia de gravação. E ela fecha a agenda para fazer gravação. Sim. Acabou. Não tem desculpa. Ah, não. Não, Hoje é meu dia de gravação e é isso. Então, olha só essa constância, essa disciplina. É muito bacana. tem que ter.
Amiga, agora fala aí pra gente o seu Instagram, onde que elas acham esses looks maravilhosos, que inclusive hoje eu estou de Júlia. Sou de Julie Maravilhosa. Juice Moda, estou estreando essa blusa aqui com ela e essa saia também é dela, né? Eu sempre uso, vocês veem aí meus looks, vários looks da Julie Juice Modas. Então, fala aí suas redes sociais pra mulherada te seguir também. Então vamos lá, @Julie Juice Modas, Julie, Julie, que é meu apelido, Juice de suco em inglês, Juice Modas. Julie Maravilha, Juice vai Modas. aparecer que a nossa editora maravilhosa vai colocar, né, Adri? Ela é maravilhosa, vai colocar. E você já se inscreveu no canal? Já apertou o sininho de notificação para você acompanhar cada conteúdo top de explodir a cabeça, igual você explodiu hoje? Que eu tenho certeza que você também saiu daqui emocionado e com a cabeça explodida. No mínimo. No mínimo, porque aqui é muito conteúdo de valor. Eu só Manda as trago. cabecinhas explodindo, né? Né? Bota aí, ó. Editora, cabecinhas explodindo aqui, ó. Bora, Muitas bora, bora. cabecinhas explodindo aqui, por favor. Então se inscreva no canal, coloca ali, ativa o sininho, curta esse vídeo, compartilha com as amigas que ainda estão ali travando. Ah, por que eu não gravo vídeo? Porque o galo tá cantando. Porque manda esse vídeo, já compartilha, entendeu? Com a mulherada que tá travada também, que tá lhe dando desculpas. Comenta aqui embaixo se você tem alguma pergunta ou se você também tem alguma sugestão de próximos vídeos. E claro, me siga nas redes sociais também, @CarlaCrisGomes, vai aparecer aqui para você na tela, e @CCarlaGomes. E lembre-se também de seguir onde estamos aqui gravando esse podcast maravilhoso, que é na Florescer Curitiba. Coloca aí também, ó, Florescer Curitiba, tá aqui. Se você tem travas emocionais, se você ainda não sabe buscar o seu propósito, você, meu Deus, eu tô perdida, vem pra cá pra poder destravar esse cabeção, destravar essas crenças que te impedem de crescer e ser uma empreendedora de sucesso. Vem pra cá, porque aqui é maravilhoso. @Florescer Curitiba. E venha maquiada, né? Venha maquiada, se você não sabe se maquiar, aí você me segue no Instagram, a gente te ensina, entendeu? Você aprende comigo também, aqui é o conjunto completo. E bem arrumada. Cura o ó. cabeção, faz a maquiagem e já vem com a roupa bonita, entendeu? Já se... Imagem dia. Imagem em dia, exatamente, entendeu? Como uma empreendedora de sucesso merece, tá Se entendendo? posicione. Com certeza, com certeza. E finalizamos mais um episódio do Café com Beleza Cash. Aguarde, porque teremos mais episódios maravilhosos. Então, um beijo pra você e até o próximo episódio. Tchau, tchau.